E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, sejam bem-vindos ao nosso canal Bira Monteiro. E já começando a nossa introdução aqui, falando sobre a situação que aconteceu com Fábio Van Garden, que é o assessor do presidente, né? Então, a gente vê que ele viajou no mesmo avião que o presidente da República, e mesmo assim o presidente Bolsonaro mostrou que não é assim que se pega uma doença, né? Tendo em vista que ele estava em contato íntimo com a pessoa dentro do mesmo avião, e ele não pegou, foi dada a prova negativa. Então, muito se fala hoje, muito desespero, muita loucura, muito devaneio, muito medo. Eu sei que as pessoas que têm medo querem se autopreservar, mas isso está chegando numa histeria muito grande, tá certo? Então, veja bem, o que está acontecendo hoje, o que está acontecendo nesse exato momento, é que nós estamos passando de uma situação que ainda é prevenção para uma situação de epidemia dentro do Brasil. É verdade, essa epidemia vai chegar, como chegou outras epidemias, H1N1, como temos outras epidemias que existem de dengue, de febre amarela em alguns lugares do Brasil, e assim por assim vai. Sarampo, como aconteceu pela entrada dos venezuelanos, que o sarampo estava erradicado do Brasil, e o negócio é atender a solicitações das autoridades dentro daquilo que é o normal, e não ficar por uma questão de política, uma questão de queda de braço, né? As pessoas criando, inventando autoexílio ou inventando exílios que não condizem. Vamos lembrar que se a gente corta aulas hoje, as crianças vão ter que repor isso depois, isso vai ter um impacto na família. Essas crianças vão para casa e ficam com seus avós, e realmente essas crianças podem ou estariam contaminadas ou podem estar contaminadas, não seria o ideal deixar avós com crianças, e assim vai, gente. Tem uma série de coisas que você pensa que está fazendo bem para um lado, você está fazendo mal para o outro, né? Então, toda ação tem uma reação. E aí, durante esse vídeo, vai se falar sobre a necessidade ou não de se entrar em quarentena, algumas coisas que são exageros que são feitos, atos que devem ser feitos, sim, com certeza, por exemplo, nos estabelecimentos comerciais, tipo restaurante, tipo bares, hospitais também, um dos pontos mais importantes é o banheiro, e é a asepsia das pessoas quando saem do banheiro, né? Quando a gente utiliza o banheiro, antes de tocar mesmo em alguma coisa, presta bem atenção, tocou, terminou de tocar, mexeu no que tinha que mexer, teve como tocar de uma maneira correta, tem como evitar o toque direto, não teve, lava bem a mão, faz o procedimento correto, não tem como lavar a mão, álcool gel. Agora, o álcool gel, ele só é o último caso. Se você não tem um álcool gel na mão, está faltando álcool gel, pelo amor de Deus, está faltando álcool gel, vai lá, procure uma torneira, procure um sabonete, um sabão, se for o caso, e lave sua mão bem lavada. A água, ela é o solvente universal, tá entendendo? Então, quanto mais água em abundância você passar na superfície que pode estar contaminada, mais limpa ela vai ficar. Claro que o sabão é sempre recomendado. E para alguns tipos de asepsias, que eu não vou estar explicando isso aqui para os próprios hospitais e os próprios locais que têm preparação de comida, etc., existem todos os produtos químicos de limpeza que tiram micro-organismos, tiram bactérias, vírus, etc. Então, nada mudou. O que mudou é que tem que ter uma atenção maior em todos esses aspectos. Mas, para isso, nós vamos ver o vídeo que eu preparei, assim, pensando em como dar uma tranquilidade para vocês em relação a essa situação que está vivendo o Brasil hoje. Valeu, gente. Vamos ver o vídeo. Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal Bira. O presidente Jair Bolsonaro não está com o novo coronavírus. O anúncio foi feito por ele pelas redes sociais. E agora há pouco, o porta-voz da presidência falou sobre a reunião realizada pela manhã do grupo interministerial que trata das medidas de enfrentamento ao coronavírus. O sistema de saúde brasileiro já deu conta de casos semelhantes como o H1N1 e o Zika vírus, sendo, inclusive, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como referência. A administração federal continua atuando diligentemente com ações e programas de governo. O momento é de prudência. Continuamos prontos para proteger nossa população. Estamos todos mobilizados e preparados. E uma das medidas tomadas pelo governo para reduzir os impactos na economia foi a antecipação da primeira parcela do 13º salário para aposentados.
Hoje, o ministro Paulo Guedes esteve com presidentes dos bancos públicos. Eles anunciaram mais crédito para atender o setor produtivo do Brasil. O presidente do Banco do Brasil anunciou recursos para pequenas e médias empresas. O Banco do Brasil está pronto para entrar em campo, reconhecendo que é uma crise temporária e que as empresas saudáveis merecem suportar esse período de transição. Já a Caixa vai liberar 75 bilhões de reais para bancos médios, além de capital de giro para o setor imobiliário e crédito agrícola. A Caixa tem amplo espaço para emprestar. Os 75 bilhões são apenas 10% da nossa carteira de crédito e nós faremos isso matematicamente. O ministro da Economia falou que 5 bilhões de reais para atender a saúde serão liberados hoje e que o Brasil tem outros 5 bilhões de reserva. Segundo ele, a economia brasileira está preparada para enfrentar os impactos do novo coronavírus. Tem muita munição. E a crise não ameaça a estabilidade do sistema financeiro brasileiro. Como eu dizia, o Brasil tem uma economia e uma dinâmica próprias. O sistema financeiro muito forte, muito bem monitorado e à medida que os impactos vão chegando, nós vamos neutralizar. Os senhores, no Plano Nacional de Contingência, disse que quando chegassem 100 casos, iria se reduzir o número de testes no país. Pelo que eu entendi, os senhores mudaram um pouco essa leitura. Eu só queria entender, os números de testes que serão feitos vão ser reduzidos hoje só em cidades que estão com transmissão comunitária, é isso? No resto do país, o número de testes segue sendo feito de forma a conter o avanço de contenção? Como se fosse... Exatamente isso. Tá. Vai ser alterado, então, o Plano Nacional de Contingência ou não precisa? Vamos ajustar. Ele é dinâmico. Tá. Tudo que não estiver claro, a gente muda. Uma última dúvida. Os senhores têm informações sobre como foi o exame do presidente Bolsonaro? Que ficou um pouco de dúvida. É um exame, é 2 exames. O primeiro deu positivo, o segundo negativo. Os senhores têm alguma informação sobre como é que foi feita essa avaliação? Não, o presidente, ele publicou no seu Twitter que o exame dele deu negativo. Então, não tem nenhuma dúvida, o exame dele deu negativo. Isso a gente sabe, mas ficou uma confusão se eram 2 exames, um exame... Não, é só um exame que se faz. Faz uma amostra, pega uma amostra, em algumas situações passa na placa, no painel de vírus e depois ele faz um exame específico. Isso é pelo SUS. Os convênios estão fazendo diferente. Os convênios eles fazem, até porque o procedimento que é pago, que é sustentado pelos planos de saúde, ele é exclusivamente o exame para o coronavírus. Então, como ele fez este procedimento, utilizando de um convênio, foi feito na mesma lógica, foi feito o exame para coronavírus, e que ele disse que deu negativo. Realizar eventos de massa. Eventos de massa são grandes eventos, grandes atividades. Principalmente aquelas em ambiente aberto, em ambientes que não tenha muita estrutura, né? Sejam eventos governamentais, políticos, esportivos, artísticos, culturais, científicos, comerciais e religiosos, ou de qualquer outra natureza. Neste período do outono e inverno, cada cidade deve avaliar com os organizadores a possibilidade de cancelar ou adiar. Nós entendemos que tem situações que não é possível fazer o adiamento. Então, nessas situações, avaliar a possibilidade de que este evento ocorra sem público, como a gente viu agora. Tem a Fórmula 1, não sei se é no Bahrein, que vai acontecer sem público, né? Então, tem alguns eventos que podem acontecer sem público. Ou então, caso não seja possível o adiamento ou o cancelamento, ou não puder realizar sem público, que se avalie de acordo com a portaria, ali está o número errado, é a portaria número 5, anexo 52, de 28 de setembro de 2017. É porque a portaria, na verdade, ela entrou dentro daquelas portarias consolidadas, é a portaria consolidada número 5, depois a gente vai ajustar. Cruzeiro turístico. Cruzeiro turístico é uma determinação. Não é possível termos uma concentração de pessoas neste momento, durante a emergência,
no Brasil, temos mais de 21 cruzeiros turísticos para iniciar. Então, é um local, muitos idosos se concentram nesses locais. Historicamente, transmissão respiratória em cruzeiros turísticos é mais facilitada. Então, enquanto perdurar a declaração de emergência, os cruzeiros turísticos estarão interrompidos até a retirada da declaração ou de qualquer mudança de decisão. Serviços públicos e privados. Isso, qualquer serviço, um shopping, rodoviária, um comércio, uma grande loja de departamento, deve cuidar para que seja disponibilizado locais para lavar as mãos, que as pessoas possam lavar as mãos com frequência. E muitas vezes ficam super escondidos, o acesso é super difícil. Se não é possível ter um local para lavar as mãos que tenha dispensa com álcool 70, álcool em gel, em local acessível. Lembrar que as crianças muitas vezes não conseguem, tadinhas, acessar o dispensa lá em cima, só colocam dispensa no altão, né? Tem as pessoas, né, tem os anões, tem as pessoas de baixa estatura. Então, nós precisamos pensar, tem os cadeirantes. Então, nós precisamos pensar todas as pessoas. Além disso, não dá para que os locais públicos tenham somente aqueles ventiladores. Tem que ter toalha de papel. Não dá para ter só aquele ventiladorzinho. Muitos deles nem secam a mão, porque a gente está orientando. Use papel para ao tossir e espirrar. Se eu não tenho papel, eu vou ficar com a mão suja e a mão molhada, vou ficar pegando e espalhando, podendo espalhar mais o vírus. Ampliar a frequência da limpeza. Se fazia 2 vezes ao dia, faça mais vezes. Limpeza do chão, corrimão, maçaneta, banheiros. Banheiros na Europa têm sido uma preocupação, inclusive como foco de transmissão. Então, é fundamental limpeza muito mais intensiva dos banheiros, muito mais intensiva. Com álcool 70, água sanitária é excelente, é efetiva. No caso de óbitos, há uma preocupação muito grande de todos nós aqui no Ministério. Então, nós podemos chegar ao ponto de ter casos que evoluam para o óbito, como a Argentina já teve. Nessas situações, temos que fazer um trâmite muito mais acelerado, garantindo que, uma vez que a morte tendo sido confirmada como coronavírus, que a emissão do atestado seja mais rápida e que o velório aconteça de uma forma mais célere, sem concentração de pessoas e orientando os familiares de uma maneira para que se protejam e possam velar o seu ente querido em uma condição de maior segurança, evitando ficar dentro daqueles locais ali no cemitério. Então, nessa situação, idosos e doentes crônicos, como no caso da Bahia, como no caso lá de Salvador e como no caso de São Paulo, idosos e doentes crônicos recomendaram a restrição de contato social, viagens, cinemas, shoppings, shows e locais com aglomeração, nas cidades com transmissão local. Além disso, transmissão local ou comunitária, isso vale para as duas situações. Além disso, temos que também realizar a vacinação contra a influenza. Então, nós vamos buscar, neste ano, na campanha de vacinação contra a influenza, realizar parcerias com farmácias, clínicas privadas, para que a gente possa ampliar o acesso à vacina e reduzir a concentração de pessoas dentro dos postos de saúde. E mesmo nos postos de saúde, naqueles lugares que não estiver chovendo, que tiver capacidade de realizar com conforto e com segurança para a temperatura da vacina, das pessoas, realizar em ambiente aberto, para que a gente tenha uma redução de pessoas. Muitas vezes esses postos são muito fechados, são bastante pouco ventilados. Então, a gente está buscando alternativas para melhorar esse serviço neste momento. Eu chamo a atenção para uma coisa importante que vocês devem nos ajudar a divulgar. A febre, ela está presente na nossa definição. Mas o conceito de febre não quer dizer que todo caso tem que ter febre. Por quê? Porque, de acordo, está desde o início das nossas definições.
Tem pessoas idosas podem não apresentar febre, ou apresentar uma febre muito baixa. A gente pode ter a febre só relatada, não a febre mensurada. Então, para não ficar aberto e assim, não precisa ter febre, a gente deixa essa decisão para o clínico, porque é ele que vai estar ali questionando, investigando, se não tem, de repente a pessoa tomou um medicamento, um antitérmico. Então, tem outras características que devem ser consideradas. Eu queria aproveitar, antes de entrar para novas perguntas, aproveitar a oportunidade e esclarecer uma situação aqui para todos. Nós não estamos fazendo críticas a nenhum gestor, seja estadual, municipal, reitores, donos de escola, pela medida de fechamento de escola ou adoção de qualquer medida não farmacológica adotada. Esta decisão deve e será sempre do nível local. O que nós falamos é que a reflexão e a dificuldade não é de adoção do fechamento de uma unidade escolar. A questão é por quanto tempo se permanece. Obviamente, a experiência do Rio de Janeiro, a experiência das universidades no Rio Grande do Sul, a experiência das escolas de São Paulo, a experiência aqui do governo do Distrito Federal vão contribuir e nós queremos acompanhar o efeito da medida. Não como crítica, mas como aprendizado. Então, eu quero deixar claro que não há nenhuma crítica no sentido de estar errados, porque nós também não sabemos que nós estamos certos. Nós não sabemos se o momento não é certo fazer agora. Então, vamos acompanhar o resultado, porque a partir dessas experiências do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul e de outros lugares, nós vamos vai nos permitir fazer recomendações mais precisas. Nós não temos essa doença ainda circulando em nosso território de forma ampliada. Temos apenas 2 cidades que têm 2 casos, cada uma, sem identificação dos contatos. Agora, para dizer o quanto aquela doença ou quanto o vírus está disseminado naquele território, ainda é muito prematuro. Eu queria fazer umas 2 perguntas. Primeiro, o Rio de Janeiro anunciou que as aulas estão suspensas, né, a partir da segunda-feira, assim como o Distrito Federal fez isso. Eu queria saber qual a avaliação do Ministério a respeito dessa medida, se é a mais correta e o que o Ministério recomenda, tendo em vista a transmissão comunitária no Rio de Janeiro. Também queria saber, assim, o Albert Einstein tinha informado ontem, confirmado 60 casos. Queria saber se esses casos estão contabilizados nessa nova tabela. E também e só uma última que eu lembrei agora, o que fazer em caso de academias? As pessoas vão poder continuar fazendo exercício, que é uma das recomendações das medidas, né, não farmacológicas. Obrigado. Bom, referente a fechamento de escola, é aquilo que eu mencionei sobre as universidades. Eu acho que cabe a cada gestor local realizar avaliação dentro do seu cenário epidemiológico. No Rio de Janeiro, eles estão agora com transmissão comunitária. Então, é uma medida talvez oportuna para este momento, desde que seja concatenada, esteja associada às demais medidas, porque não basta fazer apenas fechamento de escola, você tem uma série de outras medidas que devem ser consideradas, porque uma medida sozinha não vai fazer efeito. Esse é um ponto. A outra questão é a temporalidade. Novamente, né, se eu fecho uma escola por 5 dias, como no caso do Distrito Federal, possivelmente o governo do Distrito Federal vai ter que avaliar se será suficiente 5 dias, se 5 dias serão suficientes para fazer algum efeito, considerando que aqui não tem transmissão nem local. Então, eu acho que cabe aí uma reflexão sobre essas medidas, mas eu entendo que há são medidas bastante
complexas. Em relação ao Albert Einstein, vários dos laudos foram inseridos. Eu não posso lhe precisar se todos esses resultados estão. Nós não estamos monitorando por unidade de saúde, estamos monitorando o total de casos. Então, se ele registrou naquele formulário eletrônico, se ele enviou a planilha para o Estado, porque agora a gente está entrando num outro momento. Então, na medida que o município de São Paulo entra em transmissão comunitária, então, a partir de semana que vem, eles podem mudar a regra. Ou seja, eu não quero mais inserir dados leves. Eles estão chegando em uma situação assim para fazer um monitoramento só dos casos internados. Então, se dentro do número total, vamos supor, se dentro de 100 casos 100 casos confirmados pelo Albert Einstein, tivermos 50 que estão internados, só vai nos interessar os casos internados, só os 50 internados. Sobre academias, nós não estamos ainda recomendando nenhuma medida extrema. Eu acho que cada localidade vai ter que avaliar. Mas podem fazer o quê? Podem aumentar a limpeza, né, a limpeza dos equipamentos, podem combinar com os alunos horários alternativos para o funcionamento, para não ficar naqueles horários noturnos ou no início da manhã muito cheios. Algumas atividades podem ser trocadas, estimuladas para fazer ao ar livre quando for possível. E no momento em que tivermos um fluxo, uma demanda muito grande de casos, se a academia estiver dentro de uma área de quarentena, ela não vai funcionar. Então, tudo vai depender da característica da transmissão local. E aí cabe aos gestores locais, eles têm autonomia, poder e capacidade para tomar essa decisão muito melhor do que nós aqui de Brasília, para instruirmos se uma academia A ou B ou em algum lugar deva ou não ficar fechada. Bruna Lima, do Correio Brasiliense. Hoje, o ministro da Economia falou em relação à liberação de verbas por medida provisória, 5 bilhões, 10 bilhões, enfim, ficou um pouco confuso de saber se isso tem relação, por exemplo, com o dinheiro que se esperava que os parlamentares liberassem através do relator do orçamento impositivo, se isso ia ser uma verba extra, se vai ser 5, se vai ser 10, e, se possível, quais que seriam se já tem um destino próprio para esse dinheiro ou é para usar na situação emergencial de uma forma geral? Bom, primeiro, o recurso é das emendas, tá? Não são recursos adicionais ao que já está estabelecido. O valor, já temos garantido 5. O que o ministro Paulo Guedes falou é que pode chegar a 10. Diz que pelo ministro Paulo Guedes, os 10 seriam para o atendimento do coronavírus. Tá? Mas até o momento que foi liberado e o acordo feito no Congresso, com quem coordena o orçamento, foi de liberação de 5 bilhões. Já está liberado? Já está liberado. A aplicação desse recurso é livre para coronavírus, para qualquer área, tanto para a área de vigilância, quanto para a área de atenção primária, como para atenção especializada, pagamento de internação hospitalar, compra de insumos, compra de equipamentos, aquisição de leitos de UTI, qualquer rubrica que seja dentro dessa linha de... Outra pergunta? E o que acontece, então, quando o país chegar a 100 casos confirmados? Porque a gente está com 98, né? E muito em breve, eu lembro que tinha uma mudança nos planos. O que vai mudar na prática? Olha, nós discutimos muito isso ontem também. Conversei com o ministro Mandetta, a gente avaliou. Nós vamos ainda dar um tempo a mais, nós ainda vamos olhar um pouco a mais. Esse número 100 foi um dado empírico que a OMS colocou no início da epidemia e nós estamos avaliando de acordo com a nossa realidade. Pode ser que chegue a 200, pode ser 150. A gente quer ver um pouco mais a velocidade de transmissão. Fizemos várias modelagens para poder adequar. O Estado de São Paulo está consolidando muita informação, então nós precisamos olhar esses números para poder qualificar as modelagens e ajustar o modelo à realidade nacional. Mesmo quando nós já falávamos no início que quando chegássemos
no caso número 100, a gente sempre alertava que nós continuaríamos pesquisando os casos graves e nas unidades sentinelas. Então, a gente não está mudando nada do que estava planejado. Chegou no 100, chegou no 100. Não, já tem transmissão sustentada? Tem transmissão comunitária? Tem. Então, nós não vamos mais, a partir deste número, nós não vamos mais fazer busca ativa de casos leves, só faremos nos casos de pacientes que internarem, são aqueles que têm síndrome respiratória aguda grave, e vamos pegar os casos leves nas unidades chamadas sentinelas. Não, isto fica valendo agora para o Estado de São Paulo, que é o Estado de São Paulo que está caracterizado como tendo transmissão comunitária, assim como o Estado do Rio de Janeiro tem caracterizado a transmissão comunitária. Então, nesses dois estados, hoje, nós estamos, digamos, deixamos de impor a necessidade da busca ativa de casos nos casos considerados leves, façamos só nos casos graves e continuaremos fazendo nos casos leves que forem identificados nas unidades sentinelas. Isso já é mitigação. Isso já é mitigação. Aqui, ó. Vou voltar aqui naquela tabela. Mitigação. Evitar casos graves e óbitos. Então, eu olho aqui, ó. Comunitária, vou até aqui, vem aqui, unidade sentinela e unidade síndrome respiratória aguda grave. Então, na lógica, eles estão fazendo isso. Mas, obviamente, nada está escrito em pedra. Nós estamos trabalhando, né, com uma série de incertezas ainda. Então, trabalhar com esses números muito, muito rigorosos, o ministro mesmo pediu, vamos com cautela, vamos olhar os números com mais parcimônia, porque pode ser que a gente tenha que fazer algum ajuste. Se eu olho para São Paulo exclusivamente, é uma realidade igual na China, né? Se você olhasse para a China, a província de Hubei era uma coisa e o resto do país era completamente diferente. Então, vamos aguardar a próxima semana, porque se a modelagem, se as predições se concretizarem, a gente vai ter uma certeza que a medida foi exata e a gente vai ter mais segurança para tomar essa medida para outros lugares e para outras regiões. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, que a automedicação não é recomendável em nenhum contexto, né? Obviamente, nós temos um conjunto de apresentações farmacêuticas que são de dispensa de receituário. Então, que você pode comprar sem receita. Muitos desses medicamentos são medicamentos antitérmicos ou anti-inflamatórios não esteroides. Então, nós temos uma série de alternativas que as pessoas conhecem, vão nas farmácias, e é importante lembrar que a farmácia também é uma unidade de saúde. O farmacêutico, ele tem capacidade de fazer uma orientação de cuidado, obviamente, dentro da sua competência, que não é o vendedor, o farmacêutico, né, não é o balconista, e sim o farmacêutico. O que acontece é que, nesta condição em que nós estamos falando de transmissão de um volume muito grande, que há um esgotamento repentino da força de saúde, nessas condições, pessoas que têm um quadro muito leve é uma coriza, um mal-estar momentâneo, nessas condições, aguardem, não vão para a unidade de saúde, só por causa de uma coriza, achando que está com coronavírus. Vai ficar em casa, vai se hidratar, alimentar-se bem, dormir bem, né? E, preferencialmente, não adotar nenhuma medicação. A automedicação, não, a não ser que ela já tenha um médico de sua confiança, que ele orientou, que já venha fazendo o uso desse medicamento já em outras condições. Quando muda, é quando essa pessoa apresentar febre e tosse. Então, se ela tiver febre e tosse, as duas coisas juntas, significa que ela pode ter influenza. Então, se ela tiver com febre e tosse,
ela vai na unidade básica de saúde, porque o profissional de saúde, o médico, vai avaliá-la, e se ela for diabética, hipertensa ou tiver qualquer outra condição crônica, ela vai ter que tomar o oseltamivir, aquele medicamento, o Tamiflu. Antes não toma remédio, porque senão vai mascarar os sintomas e, obviamente, pode ser que ela tenha febre num dia, no outro já está com tosse ou condições dessa natureza. Mas lembrando, ela pode ter o contato com o seu médico. Muitas pessoas que são idosas têm um médico de referência, têm uma unidade de saúde de referência, então devem confiar naqueles profissionais que estão ali para lhe orientar melhor. Não deve esperar ficar grave. Quando que é grave? Quando tiver febre e tosse, vai numa unidade básica. Agora, se tiver falta de ar, com febre, sem febre, com qualquer outro sintoma, falta de ar, vai para a unidade de urgência. Porque isso é um agravamento. Isso é um caso grave. Ainda na situação do caso leve, também tem a alternativa de ligar para o 136 para obter informações, inclusive com atendimento para o profissional de saúde, que não é só o atendente que vai estar no 136. Nós teremos também um suporte de enfermeiros e teremos também médicos para responder através do 136. Natália, da RBS aqui, secretários. A minha primeira pergunta é sobre os leitos. A gente, em pouco mais de 7 dias, passou de um paciente internado para 12, o que representa mais de 10% do número total de confirmados. Ou seja, vocês estão vendo que, sim, esses pacientes estão precisando de leitos, estão indo para a UTI e demora mesmo para que eles consigam apresentar uma recuperação, ou seja, isso preocupa vocês. Outra coisa, qual vai ser o critério para mudar de recomendação para determinação? O que vai contar para vocês fazerem a mudança? Hoje, mais cedo, o porta-voz também falou que deixou claro que estava passando de orientação para recomendação, mas que a qualquer momento pode mudar para determinação. E no caso dos cruzeiros, eu queria que vocês reforçassem que é sim uma determinação, ou seja, os cruzeiros estão proibidos, e eu queria que vocês esclarecessem se é só os que fazem a rota internacional ou aqueles que fazem a costa brasileira, quer dizer, sai lá do sul e vai para o Nordeste. É a proibição de todos os cruzeiros? Como é que vai ser essa regra? Bom, os cruzeiros turísticos, vale para todos. Vale para todos. Durante a permanência da declaração de emergência ou diante de alguma análise de risco que nos tranquilize ou que nos permita retirar essa determinação. Os cruzeiros turísticos, historicamente, são ambientes de confinamento, ou seja, você tem pessoas com muita proximidade. A preocupação, muitos deles têm turistas internacionais. Nesse caso, por exemplo, do Recife, o paciente chegou no Brasil no dia 4, entrou no navio no dia 6, fez Rio de Janeiro, Bahia, chegou em Recife. Em Recife, apresentou embolia pulmonar, foi para o hospital, está grave. Então, assim, imagina, pessoas com características e condições que necessitem cuidados especiais em alto mar. Então, não dá para a gente colocar pessoas em risco neste momento. Alguma coisa muda nos aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro a partir da transmissão comunitária? Não muda, porque a definição de caso ainda continua contemplando o vínculo com viagem internacional. Então, nós estamos ainda monitorando, obviamente. Os casos graves que forem identificados em pontos de entrada têm que ter um tratamento diferenciado, porque a gente está monitorando esses casos. Os casos leves é que vão ficar de acordo com as definições que é a vigilância de síndrome gripal. Agora, aqueles que vão se transitar para outros estados, ou seja, só estão ali em conexão, aí não. Obviamente, o estado que está recebendo esse paciente vai ter que ficar, essa pessoa, aliás, o sintomático, tem que continuar monitorando. Não tem alteração nenhuma até o momento. Tá. Sobre casos curados, a gente sabe que os primeiros casos do Rio Grande do Sul e de São Paulo, eles já estão curados. Eu queria saber se o Ministério tem um levantamento desse número.
Não, nós não temos e vai ser muito difícil fazer esse monitoramento, porque tem um conjunto grande de pessoas que estão... Tem muitas pessoas que estão fazendo monitoramento domiciliar, casos leves. Como nós dissemos, entrando no fato, na situação, nós vamos monitorar os casos curados de internação hospitalar, esse sim. Não os casos leves de isolamento domiciliar, porque é um número que a gente não vai conseguir fazer todo esse monitoramento. Boa noite, Mariana Jungmann, da TV Brasil. Eu tenho visto muitas pessoas cogitando cancelamentos de viagens, por exemplo, a trabalho, especialmente para São Paulo e Rio, mas não só para São Paulo e Rio, assim como também cogitando cancelamentos de eventos de pequeno porte, eventos com poucas pessoas, né? E aí eu queria uma orientação de vocês para as pessoas nesse sentido. As pessoas devem mesmo evitar pegar voos ou fazerem viagens de ônibus? Devem, de fato, cancelar eventos pequenos que tenham uma aglomeração de poucas pessoas? Olha só, nossas recomendações elas são proporcionais de acordo com a classificação daquela unidade. No caso de São Paulo e Rio de Janeiro, o que a gente colocou é que, nas medidas não farmacológicas, as pessoas idosas e com doenças crônicas que restringam viagens. Não façam viagens. Restringam ir a locais com aglomeração. Não vá a locais com aglomeração. Eventualmente, as pessoas vão ter que avaliar, especialmente com os seus médicos, qual a melhor conduta a ser tomada. É muito complexo nós, do Ministério da Saúde, falarmos de uma maneira tão horizontal, de uma forma tão homogênea, para todas as situações que podem acontecer no Brasil. Prudência é o melhor caminho, Pessoas que fazem uso de medicamento controlado. Por exemplo, viagens internacionais. Muitos perguntam para mim, eu vou abrir uma consultoria de viagem agora, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre assim, meu tio vai viajar tal dia para a Itália, ou vai para não sei aonde, ou vai para não sei aonde. Meu sobrinho, falar da minha família, meu sobrinho estava com viagem para a França agora em junho. O que eu falei para ele? Falei, olha, não vá. Falei para o meu sobrinho, ele não vá. Mas por quê? Tal? Não é por causa do vírus por si só. É porque a França pode falar, olha, onde você está em quarentena. Aí meu sobrinho vai ficar na quarentena, num lugar que não está preparado, dentro do hotel, não vai poder sair. Então, aguarde, adie. Aí ele adiou, conseguiu remarcar. Então, é uma questão de prudência e análise. Eu não posso falar isso para todo mundo. Sim, não, mas a minha questão, claro, a Europa é um lugar que está com alto índice de contaminação, pessoas também que tenham problemas crônicos de saúde são mais suscetíveis, mas eu estou questionando com relação a pessoas saudáveis, jovens, que não estejam no grupo de maior risco e que tenham viagens programadas para dentro do Brasil. As pessoas devem evitar aviões dentro do Brasil, as pessoas devem começar a pensar em cancelar viagens para São Paulo, para o Rio, esse tipo de coisa que a gente tem visto, assim como eventos também de pequeno porte, até 100 pessoas, até 50 pessoas? A resposta é não. Nós não estamos restringindo as atividades. Nós estamos falando, avaliem as atividades. Atenção aos pacientes com coronavírus. Anderson, você tinha dito que medidas poderiam ser tomadas de quem não tem transmissão comunitária, medidas de restrição poderiam ser inócua. Eu só vou, desculpa que eu repeti a questão, mas sobre Brasília, que só tem apenas 2 casos confirmados. Seria inócua as medidas tomadas, foram muito antecipadas a forma que foi tomada a medida pelo governo do Distrito Federal? Então, essa é a questão. Assim, eu tenho... Meus amigos trabalham... Eu tenho grandes amigos que trabalham no Distrito Federal. O doutor Eduardo Age, por exemplo, que está como porta-voz do Distrito Federal, com quem eu aprendi. Boa parte do que eu sei, eu aprendi com ele. Então, a adoção dessas medidas estão sendo discutidas internamente. O secretário Osney me antecedeu. A gente tem uma relação pessoal muito próxima. São medidas complexas.
pode ser inócua se o prazo de 5 dias não for suficiente para fazer a carga da transmissão se reduzir da maneira como nós estamos vendo em outros países. Se nós tivermos uma transmissão mais elevada, e aqui no Distrito Federal nós tivemos algumas situações, temos muitas autoridades, temos um fluxo de pessoas vindo para cá de todo o Brasil por causa do Congresso, por causa do próprio turismo cívico que existe aqui no nosso estado. Então, isso pode significar oportuno do ponto de vista da tomada de decisão. Pode não ser, pode ser inócuo em relação ao desfecho, ao resultado. Mas isso eles vão avaliar, não tenho dúvida disso, vão avaliar, sendo necessário, vão prorrogar. A China iniciou no dia 20 de janeiro e até hoje não retirou a quarentena. Então, essas medidas, elas são muito controversas. Por quê? Eu fecho uma atividade, que é ensino, mas continuo com todas as demais. Essa que é a grande questão. Continuo com o metrô, continuo com o ônibus. E as avaliações internacionais, aonde está vivendo realmente os problemas, de fato, demonstram que você tem que reduzir 50% do trânsito global de uma área. Então, é de todas as atividades, não é só de um setor exclusivo. Então, vamos observar, junto com o Distrito Federal, o resultado que eles encontraram. Temos muito interesse em entender essa situação. Eduardo Age, que é o epidemiologista, entrou em contato comigo, nós conversamos, e a decisão é complexa. Não é uma crítica, é uma análise, não é uma crítica. O Brasil está preparado para enfrentar o avanço do novo coronavírus. Foi o que disse o presidente Jair Bolsonaro em pronunciamento à nação. Hoje sai o resultado do teste feito pelo presidente para saber se está ou não com o coronavírus. Direto do Palácio do Planalto, Glauco de Queiroz tem as informações. Oi, Glauco, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Olha, além do presidente da República, familiares, auxiliares e também outros ministros que estiveram com ele nos Estados Unidos aguardam para hoje resultado de exames e também continuam sendo monitorados. Caso o exame dê positivo, o presidente Jair Bolsonaro deve permanecer isolado no Palácio da Alvorada. Ontem ele falou sobre esse assunto ao vivo pela internet ao lado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Vamos ouvir. Eu estou usando máscara porque nessa recente viagem aos Estados Unidos, uma das pessoas que veio comigo no voo, quando desceu em São Paulo, foi fazer os exames habituais e deu positivo o coronavírus. Então, todo mundo que estava no voo, todos nós, hoje coletou material todos nós. Acredito que nas próximas horas tem o resultado aqui do meu e de mais algumas pessoas que estiveram comigo. O presidente Jair Bolsonaro também fez ontem um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV. Ele disse que o sistema de saúde brasileiro tem um limite de pacientes que podem ser atendidos, mas que o governo está atento para manter a evolução do quadro sob controle diante da pandemia de coronavírus. Diante do avanço do coronavírus em muitos países, a Organização Mundial de Saúde, de forma responsável, classificou a situação atual como pandemia. O sistema de saúde brasileiro, como os demais países, tem um limite de pacientes que podem ser atendidos. O governo está atento para manter a evolução do quadro sob controle. É provável, inclusive, que o número de infectados aumente nos próximos dias, sem, no entanto, ser motivo de qualquer pânico. E o Ministério da Saúde, pelo Twitter, confirmou 77 casos de coronavírus no país. É claro que esse número deve aumentar ao longo do dia com a compilação dos dados fornecidos pelas secretarias de saúde dos estados. Em todo o mundo já são mais de 130 mil mortes e 130 mil casos e 5 mil mortes. E a boa notícia é que na China o surto, o pico da doença já está regredindo. A quantidade de novos casos
registrados ontem foram 8, ou seja, é o menor número registrado, menos de 2 dígitos desde o início aí da epidemia. E hoje ainda o Ministério da Saúde deve divulgar novas ações para o controle da doença, mas outros já foram adotados. Vamos conferir aí na reportagem. Para reforçar o atendimento na atenção primária, o Ministério da Saúde vai contratar pelo programa Mais Médicos 5.800 profissionais que vão atuar nos postos de saúde. Os médicos já devem começar a atender no dia 7 de abril. Mais de 6.700 postos de saúde vão funcionar com horário estendido de 12 horas por dia. Até 60 milhões de brasileiros serão beneficiados pela medida. O governo anunciou ainda a alocação de 2.000 leitos de UTI para atender os pacientes. O Ministério da Saúde também regulamentou critérios de isolamento e quarentena. O isolamento dos pacientes suspeitos ou confirmados pode ser feito em ambiente domiciliar ou, conforme recomendação médica, em hospitais públicos ou privados. O prazo de isolamento é de 14 dias e pode ser estendido por igual período se houver necessidade. Já o local da quarentena deve ser determinado pelas secretarias estaduais e municipais de saúde ou pelo Ministério da Saúde. A medida será adotada pelo prazo de até 40 dias e pode ser prorrogada pelo tempo necessário. Para combater o avanço do coronavírus, o governo federal negocia com o Congresso a liberação de cerca de 5 bilhões de reais. O recurso virá de emendas da relatoria da Câmara dos Deputados e será utilizado na atenção primária e hospitalar para reforçar as ações contra o vírus. E aposentados do INSS terão o 13º salário antecipado. Essa é uma das medidas anunciadas pelo governo para reduzir os impactos econômicos no Brasil durante a crise do novo coronavírus. Vamos saber os detalhes, então, com Luana Karen. Oi, Luana, bom dia para você. Olá, Renata, bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. O grupo de monitoramento do Ministério da Economia irá fixar diretrizes relacionadas a crédito, gestão pública, tributos, setor produtivo, trabalho e previdência. Esse grupo vai acompanhar todos os acontecimentos e apresentar sugestões ou adotar medidas para minimizar os impactos econômicos causados pela pandemia. A área econômica já está em contato diário com o Congresso Nacional para agilizar o repasse de recursos sempre que necessário. As primeiras providências já foram tomadas ontem, com foco na população mais vulnerável ao coronavírus, os idosos. São elas as medidas adotadas: antecipação da primeira parcela do pagamento a primeira parcela para 1º de abril do pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS, a suspensão por 4 meses da prova de vida dos beneficiários, a proposta de redução do teto dos juros do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas e facilitar a importação de medicamentos e produtos hospitalares para garantir abastecimento dos centros de saúde em todo o país. Outras medidas podem vir a ser adotadas caso seja necessário. Renata, voltamos com você. Tá certo, Luana. Muito obrigada pelas suas informações. Nós vamos agora ao Rio de Janeiro falar com o Tiago Pimenta, porque a partir de agora os planos de saúde estão obrigados a cobrir testes para o novo coronavírus. Não é isso, Tiago? Bom dia. Oi, Renata, bom dia. É isso mesmo. A responsabilidade pelos exames para detectar o coronavírus não é só do SUS. Os planos de saúde também vão ter que cobrir o exame para diagnosticar o vírus sem custo adicional para os beneficiários. A portaria publicada hoje estabelece essa obrigatoriedade. A gente reforça que não só o diagnóstico, como a cobertura do tratamento para os pacientes diagnosticados com o Covid-19 também é assegurada aos beneficiários de planos de saúde. Veja o esclarecimento dado pelo ministro Luiz Henrique Mandetta. O seu plano de saúde tem que ter o plano para monitorar o seu caso. Se você estiver em isolamento, eles monitorarem o seu caso, eles falarem para qual hospital você faz. Não existe, isso é um problema do SUS, é um problema só do hospital público. Não, cada um vai assumir na sua capacidade máxima o seu papel de tratar aqueles que têm eventualmente a doença. E
E para aqueles que não têm plano de saúde ou mesmo os que optem pelo atendimento no SUS, vale lembrar que cerca de 90% dos casos de coronavírus podem ser atendidos na rede pública de atenção primária. Renata. Obrigada, Tiago, pelas suas informações. E olha, a Fundação Oswaldo Cruz, vinculada ao Ministério da Saúde, atua no enfrentamento do novo coronavírus com foco no diagnóstico do Covid-19. 12 laboratórios de todo o país estão sendo treinados para realizar testes específicos para detectar a doença. Nesta semana, técnicos de 8 estados estão sendo treinados pela Fiocruz para fazerem o diagnóstico do novo coronavírus. Estão na lista profissionais do Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Sergipe e Alagoas. Já passaram pelo treinamento técnicos do Pará, de São Paulo, Goiás e do Rio Grande do Sul. Com isso, chega a 12 o número de laboratórios públicos aptos a realizar os testes específicos para a detecção do vírus. Além de treinar os profissionais, a Fundação trabalha na produção dos kits para a realização dos testes. A Fiocruz passou a produzir os materiais, que são reagentes, são insumos utilizados no laboratório para a identificação desse vírus, fornece esse material para os laboratórios da rede pública e está treinando as pessoas desses laboratórios dos diversos estados para que elas possam realizar os exames. A transmissão do novo coronavírus é praticamente igual à transmissão de uma gripe. E os cuidados para se prevenir são os mesmos: evitar beijos e abraços, locais com muita gente reunida e sempre lavar as mãos. O vírus é transmitido por secreção, por saliva, por secreção que se acumula na boca, no nariz, e na medida que a pessoa fala, espirra ou tosse, saem gotinhas minúsculas que carregam vírus. Essas gotinhas ficam um pouco tempo suspensas no ar, mas se depositam em superfícies, ficam na pele, ficam nas mãos, nos objetos, e é por aí que as pessoas pegam, especialmente no contato direto com outras pessoas. Minha gratidão para aqueles que ficaram até o final do vídeo, mas eu faço isso mais por uma questão de que as pessoas obtenham conhecimento, né? E não tanto para que as pessoas vejam até o final do vídeo, mas para obter o conhecimento, ou pelo menos para eu poder defender as teses que estão aí. Eu acredito nisso que está aí. Eu sei que tem gente que não acredita, eu respeito. Só que eu acho que as pessoas não têm o direito de apavorar os outros. Eu acho que cada um fica com a sua... Se a pessoa quer se trancar em casa, tem condições disso, né? Tá sobrando dinheiro aí, não vai trabalhar, vai vender tudo, vai se esconder no meio do mato lá na Amazônia, ou vai procurar uma mata mais próxima da sua casa. Eu recomendo você que não faça isso, né? Eu acho que a vida continua, sempre vamos ter uma doença nova por aí, sempre vai aparecer, e a gente sempre vai ter que encarar essa doença. Agora, é óbvio que ninguém é irresponsável, ninguém vai sair fazendo irresponsabilidade. Logo eu digo com todas as palavras que não é o caso de se interromper amanhã a manifestação do dia 15. Apesar de muitas entidades aí estar fazendo vídeos de YouTube, dizendo que cancelou, que adiou, que não sei o que lá, os brasileiros de bem não têm nenhum compromisso com partido político, com bandeira de entidade nenhuma. A gente tem compromisso com nossa consciência política, com nossa consciência, com nossa opinião pública, e esse dia estava marcado para ser um dia importante, que as pessoas se prepararam para ele. Eu vou estar lá, tá certo? Eu vou estar lá, vou comparecer, tá certo? Não por nada por motivo político, partidário, mas principalmente porque eu amo meu país, eu amo meu Brasil, e é por ele que eu vou, tá certo? Por patriotismo. Agora, se as pessoas ficarem, Bílio, eu acho que não vou, estou desconfiado, eu não vou levar porque meu pai, minha mãe está comigo, meus filhos são pequenos. Cada um tem o seu foro íntimo, tá certo? Cada um tem o seu foro íntimo. Porque não puder, como já falou aí, alguns colocam uma bandeira verde e amarela na janela, manifestam na frente da sua casa, quando passar, parece que vão ser a maioria, vão ser carreatas, né? E se a carreata passar, aproveite, se manifesta, e vamos juntos, então, aí festejar, essa sim é a festa da democracia, que é aquela festa onde a gente mostra a força popular, a força do poder do povo, que é aquela hora que a gente pergunta, e aí, fazemos o quê? Quando a gente toma tapa na cara. Quando a gente toma tapa na cara, a gente responde colocando nas ruas uma multidão de pessoas que se dizem satisfeitas com muitas coisas que estão acontecendo hoje, tanto no Congresso Nacional quanto no Judiciário, tá certo? A gente está vendo que o Executivo está tentando fazer o papel dele,
e a gente está sendo dificultado, ou seja, nós, enquanto clientes da República, ou seja, enquanto pessoas que estão recebendo um serviço que a gente paga caro, não paga barato, não estamos satisfeitos, não. Então, já que nós não temos os meios, as pessoas que deveriam representar não fazem, então vamos fazer nós mesmos, vamos nós mesmos ser ouvidos, as nossas vozes vão ser ouvidas para que eles tenham medo, sim, porque as eleições de 2022 estão bem aí. Viu, senhores senadores, deputados federais? As eleições estão bem aí. A gente vai lembrar de tudo isso que vocês fizeram por ocasião das eleições. Nós, a grande massa popular, que é aquela que está debaixo dessa bandeira aqui, que está escrito Ordem e Progresso, tá certo? Ordem e Progresso. Tá? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Até mais, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você vai ver esse vídeo. Valeu!